Temos que perceber algo aqui, irmãos. A parte do ferro, das pernas, introduzimos no ano 168 o Império da Roma. Estamos juntos até aqui? Mas esse império não tem um fim. Conforme vimos nos outros impérios. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, conchas de bronze. Mas aqui o ferro continua até os dedos. Mas há uma mistura. Estamos juntos até aqui? Há uma mistura. O que significa que há uma continuidade filosófica e religiosa deste império até a volta de Jesus. Porque dissemos que vimos uma mão sem auxílio de mão, que veio, uma pedra sem auxílio de mão, que veio e bateu os pés da estátua. Estamos juntos até aqui? Irmãos, quantos dedos temos nos pés? Quantos? Parece que alguns têm dúvida aqui. Quantos? 10. Não podemos ter dúvida. Este era o sonho de Nabucodonosor. Uma estátua enorme, os pés misturados de ferro e barro, conforme nós lemos ali, 10 dedos. Assim eram também as 10 tribos bárbaros que existiam enquanto se estabelecia o Império Romano. Temos ali os anglo-saxões, lombardos, alemães, francos, burgundos, suevos, visigodos, érolos e os vândalos. A história reconhece a existência dessas tribos bárbaros. Algo muito fundamental. Houve um historiador que não acreditava no livro de Nabucodonosor por causa do capítulo 2. Ele disse, esse livro nunca existiu. Não é possível narrar os eventos tal como aconteceu. Esse livro só pode ser uma falsificação. Porque não pode contar uma história taxativamente como está a acontecer agora. Então, este livro é um livro falso, é um livro falsificado. Até que os historiadores, arqueólogos, desceram até a Síria, começaram a fazer escavações, encontraram um rolo cuneiforme e encontraram um nome ali, Nabonidos. Encontraram o nome Nabonidos. E eles foram na Bíblia, encontraram esse nome, Nabonidos. Quem foi Nabonidos? Irmãos, quem foi Nabonidos? Se nós quiséssemos pesquisar isto, irmãos, algo muito importante. Vocês lembram que haviam 2 reis na Babilônia? Um estava no poder e o outro existia, mas não era. Lembram disso? Irmãos, lembram que na Babilônia haviam 2 reis. Um estava no poder e um não estava. Mas haviam 2 reis vivos. Por isso, quando Nabucodonosor revela o sonho, ele dito, se tu me revelares o sonho, serás o terceiro no meu reino. Estamos juntos até aqui? Temos uma Babilônia espiritual hoje? Nós estamos a entender. Temos uma Babilônia espiritual hoje? Há um que está no poder, há um Nabonido por aí? Irmãos, entenderam? Temos a Babilônia espiritual hoje ou não? Há um que está no poder ou não? Mas há um Nabonido escondido aí. Irmãos, pesquisem, estudem. Daniel 2 revela eventos para o fim. Nunca na história é possível haverem 2 papas simultaneamente. Um no poder, um inativo. Leiamos e compreendamos Daniel 2. É para o tempo do fim. Nós temos um Nabonido. De acordo com Daniel. Vamos trabalhar mais esse assunto um dia, se tivermos tempo. Porque o que a Bíblia revela para nós e para o tempo do fim. Leiamos e estudemos o livro de Daniel. Então aqui nós tínhamos as 10 tribos bárbaros. Alemães, que são os alemães, os burgundos, os suíços, os francos, que são os franceses, que vêm dos merovingios. Temos os lombardos, os italianos, saxões, que são os ingleses, os suevos, que são os portugueses, os visigodos, que são os espanhóis. A profecia em Daniel capítulo 7 nos mostra porque que 3 reinos então foram desaparecidos ou foram extintos, que eram os érolos, os vândalos e os ostrogodos. Mas todos completavam 10 reinos, de acordo com o sonho de Nabucodonosor. Por isso é nos dito em Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, irmãos, mas nos dias desses reis, estamos juntos até aqui? Mas nos dias destes reis, quais reis?
quem que está no quarto reino? Irmãos, qual é o império? Qual é o quarto império aqui? Roma. Mas a Bíblia diz que no dia desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para todo o sempre. Então, quando aquele império, aquele reino, misturado com ferro e barro, que é a continuidade do Império Romano, Deus vai estabelecer um reino que jamais irá passar. Amém? Mas agora vamos entender uma coisa. Quantos dedos? Os érolos, os ostrogodos, os visigodos existem? Não. Ok. Vamos lá voltar a um ponto. Os alemães existem? Os suíços existem? Os lombardos existem? Os visigodos existem? Nos dias desses reis. Irmãos, há uma profecia muito importante aqui. Mas nos dias desses reis, quantos reis? Irmãos, quantos reis? 7. Afinal, quantos dedos tem a estátua? Nos dias desses reis, quantos reis? Não tenham dúvida e nem digam com temor. No dia desses reis, 10 reis, Deus estabelecerá um reino que jamais irá passar. Irmãos, ao lermos esse texto, Daniel 2:44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino para outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para todo o sempre. Porquanto viste que do monte foi cortado uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro. Qual é o império de ferro? O bronze. Qual é o império do bronze? O barro e a prata. E o ouro. Estamos a dizer o quê? Todos aqueles impérios. Mas Jesus Cristo estabelece o seu reino enquanto é continuidade do Império Romano. Estamos juntos aqui? Por isso nós dissemos que este Império Romano, quando se levanta, busca a filosofia da Babilônia, busca a filosofia Medo-Persa, busca a filosofia da Grécia, então se estabelece como um reino poderoso. Por isso diz que no dia desse reino, aquela pedra cortada sem auxílio de mão, vai esmiuçar o quê? O ouro, a prata, ok? O bronze, o ferro misturado com barro, porque a filosofia irá continuar. A palavra de Deus apresenta Jesus Cristo como rocha eterna. Aquela pedra cortada sem auxílio de mãos é Jesus Cristo vindo para estabelecer o seu reino que jamais irá passar. Amém? Irmãos, Deus não vai falhar. Cristo cumpre as suas promessas. Irmãos, hoje, muitos pensam que o sonho do rei Nabucodonosor não se aplica para nós. Há muitos que pensam isso. Porque os portugueses existem. Os suíços existem. Os alemães existem. Estamos juntos até aqui. Mas não são 10. Hoje nós temos mais de 150 nações. Mais de 150 países. Será que o sonho do rei Nabucodonosor, o qual Deus revelou através do profeta Daniel, é falho? Será que a pedra que bate nos 10 dedos não vai terminar assim a história como a Bíblia predisse? Queridos irmãos, ao estudarmos a palavra de Deus e percebemos que houve no passado um grupo de pessoas reconhecidas como intelectuais e cientistas ao nível do mundo se reuniram para formar o Clube de Roma. Irmãos, isso não é coincidência. Eles formaram o Clube de Roma. 2 pessoas importantes formaram o Clube de Roma. Aurélio Pacer e Alexander King. Eles formaram o Clube de Roma em 1968. E eles dividiram o mundo em 10 nações. Dividiram todos os países do mundo em 10 supernações, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Quando Deus estabeleceu o seu reino, existirão apenas 10 nações. Irmãos, ao estudarmos o livro de Daniel, temos que nos maravilhar. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia profética.
Para quem estuda a profecia, como é que nós dissemos Rússia? O que é Rússia? Rússia. Quem é Rússia? Irmãos, quem é Rússia? Rússia. Quando forem para casa, escrevam urso polar. Escrevam urso polar na Google ou Wikipédia. Urso polar. É só escrever urso polar. Aparecerá Rússia. Era conhecido como o urso polar que se levantou. Em Daniel, você estuda um urso que se levanta. Irmãos, as guerras não aparecem por acaso. Por isso a Bíblia nos diz claramente: ouvireis rumores de guerra e rumores de guerra, mas não é o fim, é o princípio das dores. E isso vai levar com que o mundo se una para então formar 10 supernações. E quando isto acontecer e se formar diante de nós, mostra claramente que Deus muito em breve irá voltar. Que a história que a Bíblia narra é certa e que Cristo voltará. O Clube de Roma é um grupo de pessoas ilustres que se reúne para debater um vasto conjunto de assuntos relacionados à política, economia internacional e, sobretudo, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. De quem é essa agenda? Irmãos, de quem é essa agenda? Irmãos, não estão... De quem é essa agenda? Clube de Roma. Irmãos, posso ouvir a voz de alguém que sabe de quem é essa agenda? Política, economia internacional e, sobretudo, o meio ambiente. De quem é essa política? Papa Francisco. Ele está trabalhando. O Nirod, onde é que está? Vocês pensam que não está a trabalhar também? O Nabonido. Acham que não está a trabalhar enquanto o Papa Francisco trabalha? É a mesma Babilônia. Laudato Si nos diz que nós temos que ter uma economia sustentável, uma política que consegue resolver os problemas, sobretudo sobre o meio ambiente. Laudato Si. Cuidemos da casa comum. A última encíclica, Fratelli Tutti, que diz que nós temos que nos unir como irmãos. De quem é essa agenda? Do Papa Francisco, a Babilônia espiritual. Aquilo que a profecia predisse é exatamente o que vai acontecer. Nós temos que crer no Senhor, crer nos seus profetas e estaremos seguros. Amém? Temos que estudar a palavra de Deus e entesourar em nosso coração, com a certeza de que muito, muito em breve Cristo virá nos buscar. Então encontraremos descanso. O mesmo Clube de Roma estabeleceu este mapa. Esse mapa é antigo. 1969 foi feito este mapa, dividindo o mundo em 10 nações, de acordo com Daniel. Quando então a pedra que é cortada sem auxílio de mãos bate nos 10 dedos, então se estabelece o reino que jamais irá passar. Irmãos, a profecia é clara, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. No dia desses reis, porque serão 10 supernações, lideradas diretamente pelo Papa. Eu não sei se os irmãos sentem as trombetas tocando, anunciando a volta de Jesus. Enquanto os reinos se unem para então haver este mapa único que divide o mundo em 10 nações. Aqueles que desejam estudar, aprofundarem isso, estudem e vejam pela profecia e pela história o que aconteceu em 1929, a Grande Depressão. Todos os países se uniram para lutar e alavancar a economia. Os países se uniram para ver os problemas do clima. Os países se uniram para ver uma forma de alavancar as finanças mundiais. O mesmo está acontecendo e o mesmo poderá suscitar por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. Porque as nações têm como intenção unir-se e então formarem as 10 nações. Mas nos dias desses reis, irmãos, em Apocalipse, capítulo 13, ainda na lei da primeira menção, recorrendo a Daniel, é-nos dito: porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Por que Apocalipse fala nos dias também desses reis? Daniel diz nos dias desses reis,
quando eles vão se enriquecer com a riqueza e as delícias da Babilônia espiritual. Esse é um assunto muito sério. Deus está a chamar a cada um de nós hoje que o sonho que o rei Nabucodonosor teve e que o profeta Daniel mostrou-lhe o sonho e a respectiva interpretação, mostra que eu e tu temos a chance de fazer parte de um reino que jamais irá passar. Babilônia já passou. Médio-Persa já. Grécia já. Hoje domina Roma espiritual. Há muitas pessoas que não entendem por que Roma domina até hoje. Esse país é Moçambique, mas Roma domina até hoje. Para aqueles que estão lembrados, quando houve conflitos entre dois partidos aqui, quem estava a mediar os conflitos? A Santa Sé. Na Guerra dos 16 anos, o Papa João Paulo II, ele veio e beijou o chão do Estado da Machava. Sabe o que significa isso? Nem todos os países eles têm direito de beijar o chão. Mas se ele beijar o chão de um determinado país, significa que aquele país é dele. Por isso todos os reis se enriqueceram com as suas mercadorias. Os reis da terra se misturaram e se embriagaram com seu vinho. Se prostituíram com a sua doutrina. Mas nos dias desses reis, Deus estabelecerá um reino que jamais irá passar. Este é o Deus a quem eu adoro. Este é o Deus a quem nós esperamos. Cristo Jesus muito em breve irá voltar. Esta é a mensagem para nós. Crei no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. O sonho que Nabucodonosor teve está no passado, mas a história é que Cristo virá. A pedra angular, a rocha eterna, é Cristo nosso Deus. Esse virá, amém? Temos que crer, porque o sonho é real, conforme é nos dito. Para terminar, certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Não podemos ter dúvidas, queridos irmãos. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Significa se o reino da Babilônia apareceu e caiu de acordo com a profecia. Quando a Bíblia nos diz que Deus vai estabelecer um reino que jamais irá passar, é porque Ele vai estabelecer. Aquela mão que escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo, então entregou a Moisés, foi a mesma mão que escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Então terminou o império da Babilônia. É a mesma mão que vai estabelecer a lei de Deus nos ares, quando Cristo estiver pronto para voltar. Queridos irmãos, é uma grande oportunidade, uma grande chance de estarmos aqui a estudarmos a palavra de Deus, para que os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. Eu quero convidar de forma muito especial. Os irmãos estão ouvindo essas mensagens, os nossos convidados, que aceitem a mensagem de salvação que Deus está trazendo. Este é o último convite. Aceitemos a proposta de Deus. Aceitemos o chamado de Deus, para que tenhamos vida, vida em abundância. Porque Cristo muito em breve irá voltar. Aceitem o chamado de Deus. E nós queremos orar de forma muito especial para os nossos irmãos que aceitaram o convite de estar aqui conosco e viram através da palavra de Deus que esta carta de amor, que através de um sonho de um rei pagão, que aceitou a mensagem dada por Daniel, porque Nabucodonosor, apesar de ter ouvido este sonho, ter visto esse sonho e a sua interpretação, ele não terminou apenas como um rei pagão. Nabucodonosor se converteu. Aceitou a Deus como seu Senhor pessoal. Ele reconheceu que não existe nenhum outro Deus maior, senão Deus de Daniel. Por isso o livro de Daniel, capítulo 4, é escrito pelo punho do próprio rei Nabucodonosor. Nabucodonosor escreve o capítulo 4 de Daniel, reconhecendo que não há outro Deus, senão o Deus de Daniel. Queres tu aceitar o Deus de Daniel? Aquele Deus que disse, todas as coisas vão passar, mas eu estabelecerei um reino que jamais irá passar. Se tu és convidado a esta noite e ouviste esta mensagem, que coloque no seu coração que as promessas de Deus jamais irão passar. Este é o convite que Deus faz a si. E nós vamos orar. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e nós vamos orar para que Deus possa colocar em nossa mente
e que possamos olhar para o alto. Quando Deus então estabelecer um reino que jamais irá passar, possamos nós fazer parte deste reino. Amém? Eterno Deus, eterno Pai, que nos seus habitas, mais uma vez, ó Pai, queremos dizer muito obrigado por esta carta de amor que o Senhor nos concedeu, a Bíblia, que nos mostra através dos seus servos, os profetas, os teus segredos, o que vai acontecer, o que aconteceu no passado, para nos dar um exemplo, para que através desta palavra tenhamos fé, tenhamos certeza, tenhamos confiança nas tuas promessas. E porque o Senhor, da mesma forma como predisse através do sonho de Nabucodonosor, demonstrou a sucessão dos reinos até a tua volta, nós cremos, por isso pregamos e por isso estamos aqui, ó Pai, aguardando o seu breve retorno. Escreva e mantenha os nossos nomes no livro da vida, ó Pai. Estão aqui pessoas muito especiais que aceitaram o convite, aceitaram o teu chamado e hoje aprenderam, Pai, que através de um sonho o Senhor revelou a história do mundo e mostrou a grande e bendita esperança que nós aguardamos, o seu retorno para vir nos buscar. Aceite esses irmãos, aumente-lhes a fé, que eles possam olhar para ti continuamente, que és o autor e consumador da nossa fé, para que aceitando o estudo bíblico, ó Pai, possam se aprofundar cada vez mais, para que naquela manhã, ó Pai, gloriosa, quando o Senhor se manifestar nos ares, estejamos nós com olhos fixos olhando para ti, dizendo: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, o nosso amado Jesus Cristo. Nos aceita no seu trono da graça, perdoa os nossos pecados, transforme a nossa vida, transforme os nossos corações, para que possamos reconhecer e vivamos de acordo com tua vontade. Se estão aqui diante de nós pessoas enfermas, com várias dificuldades, o que nós te pedimos, ó Pai, a tua mão forte, tu, ó Deus, que és o médico dos médicos, neste momento nós te imploramos e te pedimos, ó Pai, estenda a tua mão poderosa como um bálsamo de Gileade, para que possa amolecer os corações, para que possa trazer a cura espiritual e a cura física, para que possamos ter mais e mais